2, teste. Paz, Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar para que nós possamos dar início a esse estudo desta noite. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração, nós que estamos aqui na igreja, também você que está acompanhando através da página do Facebook, se for possível, se junte a nós nesse momento de oração, para que nós possamos dar início, pedindo ao Senhor para que Ele venha refrescar o nosso ser de todo cansaço mental, físico, que venha o refrigério dele sobre as nossas vidas nesta hora. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que venha esse refrigério sobre a Tua igreja, sobre nós, que o Senhor abra agora, Pai, o nosso entendimento espiritual, que o Senhor venha se manifestar a nós, ó Deus, se revelar a nós, através do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e que nós, ó Deus, possamos compreender, receber, aplicar nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Eu oro para que nesse período, Pai, onde nós vamos estar engrandecendo o Teu nome, adorando o Teu nome, para que o Senhor já prepare os nossos corações, ó Deus, nesse momento, enquanto nós damos graças ao Senhor por tudo, por quem Tu és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, que os nossos corações sejam preparados para receber a Tua santa palavra nesta noite. Nós oramos, Pai, e nos colocamos em reverência a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. Quem está pronto para a guerra? Amém. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei para os sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará. Na celestial mansão, lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutaram outros sem temor, muito forte eles fez. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na cidade celestial. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar atrás, alcançarei o céu de luz, lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na
se assentar. Esse será um momento tremendo, amém? Porque aqui, irmão, é batalha, né? Aqui é batalha, aqui é luta, mas em breve Deus nos coroará. Glória a Deus. Eu queria pedir rapidamente para todos nós ocuparmos as 3 primeiras fileiras aqui da frente. Por favor, pode vir para esse lado aqui também, ocupar as 3 primeiras fileiras. Se não for muito incômodo. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, né? Eu faço um esforço tremendo para que vocês possam ficar mais perto do pregador. E há muitos anos, né, eu não tenho conseguido isso, mas eu penso assim, eu tiro um exemplo, eu sei que vocês não são assim, mas eu, quando estudava, por exemplo, então não estava nem aí para a aula, não estava nem um pouco interessado na aula. Então o que eu fazia? Eu chegava e sentava mais para trás possível. Não estava interessado naquilo. Mas na hora que a coisa apertava, que eu estava precisando de nota, eu corria, acabava, eu já corria para sentar na primeira fileira para eu poder aprender a matéria. Depois, quando eu converti, no começo da minha conversão, a pastora fazia com que toda a liderança sentasse na primeira cadeira para apoiar o pregador. E se, quando enchia tudo as primeiras fileiras, que a primeira fileira lá dava umas 30 cadeiras, mandava a recepção colocar ainda mais uma fileira mais próxima do altar, né? Porque daqui do altar, por exemplo, os líderes, os pregadores, né? Eles conseguem perceber, né? Nossa, deixa eu falar um amém, o pastor tem dificuldade de pregar, deixa eu falar um amém, deixa eu falar um glória a Deus, né? Deixa eu interceder por ele, né? Daqui da frente, você tem condições de ter uma conexão maior com aquilo que está acontecendo no altar. E eu vejo assim, eu penso assim, quando tem várias cadeiras na frente e a gente prefere sentar atrás, demonstra, eu sei que não é isso, mas passa uma impressão de desinteresse, entende? Então vamos procurar, quando a gente chegar, os lugares que estiverem mais à frente, vamos ocupar, por favor, né? Mas assim, é só uma sugestão, não é uma ordem. Irmãos, vamos lá, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17, nós vamos ver do 17 ao 20. 17 ao 20. E não tem como, eu vou ter que fazer mesmo como Deus. 17 ao 20, nós vamos hoje então para a parte 4 de Romanos. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Amém?
nós já vimos então até aqui várias coisas, embora ainda estamos no capítulo 1, e nós já entendemos, né, que Paulo ele está escrevendo essa carta à igreja de Roma, que não foi ele que fundou, ele ainda não tinha visitado essa igreja, mas ele está com o propósito de visitar aquela igreja. Então ele escreve essa carta, entre outras coisas, para expor o evangelho que ele prega, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, o evangelho de Deus, porque naquele tempo muitos outros evangelhos distorcidos já estavam sendo pregados, bem como doutrinas estranhas. E havia alguns boatos a respeito de Paulo. Então Paulo ele escreve, entre outras coisas, para poder preparar os romanos para a sua visita, porque ele tinha a intenção, é muito importante a gente lembrar disso, ele tinha a intenção de ganhar a confiança da igreja de Roma, né, passar um tempo ali com eles, para depois ir pregar o evangelho mais ao norte da Espanha, onde Cristo ainda não era conhecido. Porque havia no coração de Paulo esse desejo, parecia para ele que a pregação ao alcance do mundo dependia dele. Então, onde havia lugares que Cristo ainda não era conhecido, Paulo queria chegar até lá. Um homem alcançado, um perseguidor dos cristãos, mas alcançado por Cristo Jesus. Assim como eu fui alcançado, você também. Amém. Então, aqui, essa parte 4, é muito importante que você entenda essa parte 4. É muito importante, porque eu li o versículo 17, nós já falamos sobre ele, para poder expor aqui o seguinte: nesse momento, há duas revelações que são claramente tragas para o homem. Uma revelação está no versículo 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Amém? Então, a primeira revelação que está acontecendo nesse tempo é que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Através do Evangelho, Deus ele mostra como é que ele salva o pecador, como é que ele quer nos salvar. Porque nós já entendemos que sem Cristo, o homem, todo homem está condenado. Tanto judeus estão condenados, mesmo conhecendo a lei, como os gentios também estão condenados sem Cristo, por causa do desconhecimento deles de Deus, e por causa do pecado que entrou na humanidade. Então todos estão perdidos, e Paulo vai expor isso, depois nós vamos ver muito claramente no capítulo 3 de Romanos. Mas então, a primeira revelação é a justiça de Deus, é como Deus justo, ele consegue ainda assim, ainda ele sendo um Deus santo e justo, perdoar pessoas que transgrediram a lei dele, que se rebelaram contra ele. Então nós já aprendemos que como é que Deus ele faz para poder salvar o pecador. Então isso está sendo revelado para nós no Evangelho, e durante o livro de Romanos todo, a carta toda, nós vamos estar vendo isso de uma forma bem clara, como que Deus salva o pecador. Então a primeira revelação que está acontecendo para nós é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Mas acontece que existe uma outra revelação de Deus, que ela está acontecendo desde quando Deus criou o mundo. Porque olha só o versículo 18: a ira de Deus é revelada. A ira de Deus é revelada de onde? Dos céus. Então, uma revelação está sendo revelada através do Evangelho de Cristo, que veio a esta terra, e nos ensinou e deixou, cumpriu assim aquilo que Deus havia prometido, vindo como Messias, e a partir dos seus discípulos, esse Evangelho, essa revelação do Evangelho, a salvação aos gentios, ela começou então a ser revelada. Mas uma outra revelação está acontecendo desde que Deus criou o mundo, que é a revelação da sua ira. A revelação da ira de Deus. Então entenda bem,
Frequentemente nós fazemos uma pergunta assim: mas nem todos tiveram ou terão a oportunidade de ouvir a revelação do Evangelho. Só que a outra revelação, ela foi dada a todo homem que já pisou e que vai pisar na face da terra. A revelação da ira de Deus. E como é que Deus se revela a sua ira? Na consciência do homem. Deus se revela de duas formas. Primeiro, Ele se manifesta revelando a sua ira na consciência do homem. Onde você for, você pode ir para o Nordeste, ir para a China, ir para o meio dos índios. Onde você for, vai sempre existir uma consciência no homem de que existe um ser superior e que esse ser superior não está satisfeito, no mínimo, com as atitudes dele. Onde você for, você vai encontrar pessoas com medo de Deus, com medo de um ser superior. Isto é a própria revelação de Deus na consciência do homem. Não existe, como alguém já disse, só existe ateu enquanto o pitbull não pula cerca. Alguém já disse isso, eu sou ateu, não acredito em Deus. Deixa o pitbull pular cerca. Ai, meu Deus! Não é assim? É dessa forma. Eu lembro, eu com 16 anos de idade, eu era jogador de futebol profissional, Jogava aqui no time de Alfenas, no Alfenense, disputando o Campeonato Mineiro. E eu bebia a semana inteira. Quando chegava no sábado à noite, eu lembro, o jogo era no domingo, aí no sábado à noite, aí começava a vir aquele nervosismo, porque o campo ia estar cheio, a torcida ia estar cobrando, e aí começava a vir aquele nervosismo, começava a dar dor no estômago, e aí eu começava a pensar: nossa, eu não treinei direito, eu só bebi, como que vai ser amanhã? Começava a vir aquele nervosismo. Nem me lembrei de Deus durante a semana toda, não conhecia Deus, Só que aí, no sábado, não conseguia dormir direito, acordava e falava: meu Deus, como eu vou jogar futebol? Aí sabe o que eu fazia? Ia na missa, e ajoelhava e pedia: Deus, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me der força, nunca mais eu bebo. Deus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo. Irmãos, era desse jeito, nem lembrava de Deus, mas na hora do aperto, Deus tem misericórdia, Deus me ajuda. Por quê? Porque existe, mais tarde, Jesus veio, me salvou, fez uma obra na minha vida, amém? Aí eu falei assim: agora minha carreira vai decolar. Eu só tinha 24 anos, na flor da idade. Aí Deus falou assim: agora eu quero que você separe a tua vida para mim e deixe a tua profissão. Glória a Deus por isso, nunca me arrependi. Jesus faz essas coisas, amém? Na vida das pessoas. Então, todo homem tem consciência de Deus. Todo homem sabe que existe. Pode ver as religiões. As religiões sempre estão em busca de pagar algum sacrifício pelo pecado. Sempre em busca de tentar apaziguar uma divindade, apaziguar um ser superior. Por quê? Porque todo homem, Deus, ele se revela, desde a criação, Deus se revela na consciência do homem. O homem não é ignorante quanto à existência de Deus. Ninguém nasce ateu. Ele vai depois desenvolvendo teses e aprendendo coisas e se apegando a coisas para negar a existência de Deus. Mas tudo isso é fruto, da própria consciência do homem que quer negar que tem um Deus, porque se Deus realmente existir, ele vai ter que largar a mão da vida errada que ele leva. Então é melhor Deus não existir. Mas Deus se revela à consciência do homem. Vocês conseguem entender isso? A ira de Deus é revelada na consciência do homem. O homem tem consciência de que ele está fazendo alguma coisa errada. Lembra quando a gente não conhecia Deus, aí você fazia as coisas erradas e praticava o mal e tudo? A hora que você deitava a cabeça no travesseiro, a consciência pesada, vinha alguma coisa na tua consciência
mesmo você não conhecendo a Deus, alguma coisa na tua consciência falava para você que você estava errado. Muitas vezes isso aconteceu comigo, isso é algo que acontece. Por outro lado, Deus, ele se manifesta através das coisas criadas. Deus, ele se revela na consciência do homem e ele se revela através das coisas que são criadas. Olha o versículo, nós estamos aí no versículo 18. Então, antes de falar a respeito das coisas criadas, a ira de Deus é revelada nos céus. A parte B do versículo 18 vai dizer contra que Deus está irado. Porque Deus não está irado por acaso. Deus tem um motivo para estar irado. Mas antes de falar da ira de Deus, eu quero que você entenda que a ira de Deus não é como a raiva humana. Porque a raiva humana, ela é motivada por motivos egoístas, porque alguém chateou, porque você está contra alguém, então você fica com raiva e fica irado com aquela pessoa. A ira de Deus é santa e justa por causa do homem transgredir a sua lei, por causa do homem preferir a injustiça, por causa do homem se rebelar contra ele. A ira de Deus significa que Deus está certo e convicto no propósito de que Ele irá punir toda rebelião que se foi levantada contra Ele no juízo final. E essa é a ira de Deus que está sendo revelada. A ira santa de Deus, não contra as pessoas, mas contra o pecado praticado pelas pessoas. E todo aquele que mantém a sua rebelião, ele, no último dia do juízo, não poderá escapar da ira de Deus. Esta é a ira de Deus que está sendo revelada. Contra quê? Diz aqui, contra duas coisas Deus está irado. Contra a impiedade e a perversão dos homens. Então, o primeiro motivo que Deus está irado é contra a impiedade. O que é impiedade? É um termo que é usado para determinar alguém que não tem religião. É uma pessoa, é para designar uma pessoa que vive como se Deus não existisse. Isso é impiedade. Então, uma pessoa piedosa é uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que procura viver para Deus, uma pessoa que procura adorar a Deus. O que é uma pessoa impiedosa? É uma pessoa que vive como se Deus não existisse. Embora há na consciência dele que exista um Deus, ele vive como se Deus não existisse. Então, o primeiro motivo que Deus está irado é contra a impiedade. O primeiro motivo que Deus não poupará aqueles que mantiveram rebelião contra eles durante toda a sua vida, não se arrependeram, é por causa da impiedade deles. Eles viveram como se Deus não existisse. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte: existem muitas pessoas ímpias dentro da igreja. Uma vez eu ouvi uma mensagem, acho que há uns 2 anos atrás, do Paulo Júnior, e eu tenho muito equilíbrio, existem algumas mensagens, que elas vêm muito mais para poder destruir do que para construir, muito mais para oprimir do que para libertar, mas existem algumas mensagens que elas estão assim, sabe, dentro, 100% dentro da palavra. Tem uma mensagem dele que eu ouvi uma vez, chama assim, ímpios na igreja. Ímpios na igreja. Eu segurei na cadeira, porque existem muitas pessoas dentro da igreja, ouvindo o evangelho todos os dias, vindo na igreja todos os domingos, mas que vivem como se Deus não estivesse ali. Então, o primeiro motivo que Deus está irado é contra a impiedade. Qual é o segundo motivo? Porque a impiedade é do homem contra Deus. Então, Deus está irado contra a impiedade, o homem que vive como se ele não existisse, o homem que não vive sem fazer caso de Deus, o homem que vive sem adorar a Deus e sem dar glória a Deus, que foi o motivo pelo qual ele criou o ser humano, para dar glória a ele.
O segundo motivo que Deus está irado é contra a perversão. Aí a perversão é do homem contra o homem. Deus está irado também com isso. O que é perversão? É perverter o direito. Então Deus está irado porque os homens atacam uns aos outros, os homens agridem uns aos outros, os homens traem uns aos outros, oprimem uns aos outros. É o ser humano fazendo o seu semelhante sofrer. Então Deus está irado contra isso. A ira de Deus se revela dos céus contra o quê? Contra a impiedade, o homem contra Deus vivendo como sendo uma injustiça, e contra a perversão, contra a injustiça. Algumas traduções dizem injustiça, inclusive a minha, mas eu estou lendo uma outra tradução que é perversão, porque isso aplica melhor nesse momento aqui. Então a perversão, perverter o direito, é você ir contra a outra pessoa, é você oprimir a outra pessoa, é você agredir a outra pessoa, é você fazer com que o seu ser humano, o seu semelhante sofra. Então Deus está irado, porque o homem se levanta contra ele, não fazendo caso dele, da existência dele, e Deus está irado porque o homem se levanta contra o seu próprio semelhante. Dos céus é revelada a ira de Deus contra a impiedade e contra a perversão dos homens. Consegue entender? Agora, como que o homem chegou nesse estado? Por que o homem chegou nesse estado de viver como se Deus não existisse, de maltratar o seu semelhante? Continua no versículo 18. Olha só. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que o homem chegou nesse ponto? Porque ele detém a verdade de Deus pela injustiça humana. Essa palavra deter aqui, ela é literalmente manter embaixo. A ideia é de manter alguém, sufocar alguém por afogamento. É como se você pegasse a cabeça de uma pessoa e colocasse dentro da água e segurasse para aquela pessoa morrer afogada. Então, aqui é deter, manter embaixo. Então, o que o homem, ele não pode apagar a verdade, mas ele pode deter a verdade, ele pode colocar a verdade abaixo. E não é o que nós estamos vendo hoje. Os homens, Deus ele se revela, Deus ele se revela na natureza, ele se revela na consciência, ele se revela no Evangelho, ele traz a verdade, mas o homem prefere mentir. O homem prefere suprimir, sufocar essa verdade de Deus para que ele possa viver a sua própria vida, fazer aquilo que manda os seus próprios pensamentos, viver da maneira que ele gosta de viver, seu bel prazer. Então, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade. O que é impiedade? Vamos lá, o que é impiedade? Alguém aprendeu? Tá, impiedade é o homem contra Deus, vivendo como Deus não existisse, né? É isso, gente? E o que é injustiça? O que é perversão? Vocês aprenderam. O homem se levantar contra o seu próximo. O próximo se levantar contra o seu próximo. Vocês aprenderam sim, né? Não querem falar, porque senão não é possível, eu vou descer. Então, a ira de Deus, eu vou repetir para vocês, o versículo 18: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. A ira dele está sendo revelada de onde? Dos céus. Contra o que Deus está irado? Contra a impiedade, porque o homem vive como se ele não existisse, e contra a perversão, o homem vivendo, maltratando o seu semelhante, fazendo injustiça contra o seu semelhante. E como ele chegou nesse ponto? Ele pegando a verdade de Deus
e colocando para baixo para que a mentira ela pudesse prevalecer. Então, onde você vai, você vê Deus, você vê as pessoas, né? É muito mais fácil as pessoas acreditarem em mentiras do que na verdade de Deus. Nesses últimos tempos, tem sido muito mais fácil encher as igrejas com mentira do que com a verdade. É muito mais fácil hoje você ser aceito com mentiras do que com verdade. As pessoas hoje, por exemplo, vamos pegar as redes sociais. Se a pessoa for para as redes sociais com a verdade, expondo quem ela é, né, mostrando qual é a realidade dela, ela não vai conquistar muita coisa, muitos seguidores, mas ela vai usando com mentira, né, expondo coisas que não são verdadeiras, transmitindo uma maneira de viver que não é a realidade, às vezes transmitindo uma felicidade, uma alegria que não é a realidade, mas assim é mais fácil de ser aceito. As pessoas hoje, elas preferem o engano, na verdade sempre foi assim, né? Mas muito mais hoje, as pessoas preferem o engano do que a verdade. É muito mais fácil, né, as pessoas acreditarem em mentiras do que acreditar na verdade. E é isso que Paulo está falando. Deus está irado contra isso, porque por causa do homem deter a verdade de Deus, ele se tornou ímpio e ele se tornou perverso. Ele não reconhece a Deus e ele se levanta contra o seu semelhante. Se a gente for ver todos os problemas da humanidade, guerras, todos os problemas, é por causa dessas duas coisas aqui: o homem ímpio e perverso, o homem que não reconhece a Deus e o homem que não toma conhecimento em relação a amor, né, pelo seu semelhante. Tudo parte daqui. Vamos então para o versículo 19. Aí diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Amém? Então, olha só, o que de Deus se pode conhecer? Porque nós nunca poderemos conhecer tudo de Deus por causa, né, da nossa criaturidade, né? Nós somos criaturas de Deus. Deus é divino e nós nunca vamos poder conhecer Ele em toda a sua plenitude. Mas aqui está dizendo que dele se pode conhecer, é evidente, é claro entre eles quem? Entre os homens, porque o próprio Deus lhe manifestou. E manifestou como? Aí vamos para o versículo 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados de maneira clara, podendo ser compreendido por intermédio de tudo aquilo que foi criado. Amém? Então, o versículo 19 está dizendo que o que de Deus se pode conhecer é evidente. Basta você olhar para o mundo aí, basta você olhar, sair de fora e olhar para o céu. Deus está se revelando a você. Basta você olhar para os animais. Outro dia nós estávamos ali, um ano atrás mais ou menos, a gente estava trabalhando ali, estava meio parado, estava eu, o Léo e a Inês, e de repente apareceu tipo uma borboleta ali que tinha 7 cores. Tinha 7 cores. A gente pensou, o Léo percebeu aqui e falou: olha que 7 cores eu contei. Eu falei, gente, a gente começou, Deus é maravilhoso. Só Deus poderia ser criativo assim. Só Deus poderia, irmãos, porque é impossível a gente olhar no pôr do sol, as estrelas, a lua, os animais, tudo que Deus criou. É impossível a gente comer algo e sentir o sabor do doce, do salgado. É impossível você olhar e ver cores, cada coisa de uma cor. É impossível você achar que tudo isso veio do nada, que tudo
trás disso eterno, inteligentíssimo, totalmente criativo. E aí está dizendo aqui, o que de Deus se pode conhecer é manifesto por causa dos seus atributos. O que é atributo? São as qualidades de uma pessoa. As qualidades de Deus são invisíveis. Ninguém está vendo o poder de Deus, ninguém está vendo a criatividade de Deus, mas é claro e manifesto através das coisas que Ele criou. Glória a Deus, irmão. Seja uma vez eu parei para ver uma pessoa, um cientista cristão, comparando o esquema de eletricidade, né? Porque o esquema de eletricidade é complicadíssimo, né? O João Gustavo está com uma placa, né, que ele está montando, não sei que tanta coisa que tem que comprar, só vou comprando. E isso, aquilo, eu falei, gente, uma coisa tem que ligar na outra, um fio, tanto fio, um conector disso, daquilo, outro, gente, na minha cabeça vai dar um nó, né? Vai dar um nó. E aí, eu não entendo, mas ele entende, ele sabe o que ele está fazendo. Então, aí houve um cientista comparando o esquema da eletricidade com o esquema da nossa visão. Como que é, só para a gente poder enxergar, como que é o esquema, parecem tantos fios e tanta, parece um esquema de eletricidade mesmo, para que a gente pudesse enxergar. Tanto que se há uma falhazinha, por exemplo, existem pessoas que são daltônicas, né? Pessoas que não conseguem distinguir as cores. Uma falhazinha que der, um fiozinho, né, ali que se romper, as pessoas já não conseguem distinguir as cores. É o Denilson, né, Denilson? Fala de eletricidade aqui, né, Denilson? Olhou para mim aqui, ó, pastor, eu aqui. Né? Então, não é possível que alguém possa acreditar que isso surgiu do nada. Não é possível que alguém possa acreditar que de repente não havia nada, aconteceu uma explosão, né, como é que é? Big Bang, né, e tudo foi criado. Não é possível que alguém possa pensar assim. Não é possível. Sabe, o homem veio do macaco. Ok, vamos supor que o homem veio do macaco, né? Quem criou o macaco? Não, eu também não vi não. Né? Não, mas se tivesse vindo, o macaco foi criado também. Sabe? Teoria da Terra plana, pastor. Oi? Teoria da Terra plana. Olha, eu gostaria que vocês entendessem, né, isso nesta noite. Porque aqui, Paulo vai terminar dizendo assim que tais homens são, portanto, indesculpáveis. Esse aqui é um termo, essa palavra aqui é apologia. Indesculpáveis é apologia, que é um termo, né, que era usado no direito da época, que era a pessoa apresentar uma defesa. É um direito de defesa, né? Olha, a pessoa estava diante do tribunal, então ela dizia, olha, eu não fiz isso, ou eu fiz isso, mas por causa daquilo. Então era uma apologia, era a pessoa se defender, com direito de defesa. E aqui está dizendo, diante de Deus não haverá apologia alguma. Ninguém terá desculpa diante de Deus. Ninguém poderá se desculpar. Ninguém poderá apresentar uma defesa dizendo assim, olha, eu não tive a oportunidade de conhecer esse Deus. Ninguém falou de Deus para mim. Ninguém pregou para mim. Olha, eu não sabia. Olha, eu fui mal, mas eu fui mal por causa disso. Lembra quando eu preguei no domingo? Que durante algum tempo eu acreditei que eu era mal porque meu pai foi mal, que eu fazia aquelas coisas ruins porque meu pai também fazia, que eu fazia aquilo porque eu fui agredido quando era criança, fui maltratado quando era criança, quando era adolescente. Não vai ter desculpa, não há desculpa diante de Deus, porque o que de Deus se pode conhecer, Ele se manifestou. Os atributos invisíveis dele, olha que ironia, né? Os atributos invisíveis são claramente vistos. Aquilo que não se pode ver, na verdade está diante dos nossos olhos. Existe um Deus. Existe um Deus que criou todas as coisas, que rege todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que julgará todas as coisas, e ninguém poderá apresentar desculpa diante dele.
Isso é muito importante a gente entender. Aqui está: o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados. Podemos ser compreendidos através de tudo o que Ele criou. Basta você olhar e você vai ver Deus nas coisas. Hoje existe assim muitas pessoas acreditam, né, nesses tempos contemporâneos, que a ciência, há uma disputa entre a ciência e aqueles que acreditam em Deus. Mas na verdade é o contrário. A ciência moderna, ela só nasceu por causa dos cristãos, por causa do conhecimento de Deus. A ciência moderna, ela poderia ter sido criada ou desenvolvida as teorias lá nas civilizações antigas, lá na Mesopotâmia antiga, no Egito antigo, que era o povo mais avançado daquele tempo. Mas por que a ciência moderna só veio ser desenvolvida 400 anos atrás, na Idade Média, e na Europa cristã, na Europa que havia sido evangelizada? Porque essas civilizações antigas, elas eram panteístas. O que é o panteísmo? É você acreditar, ou eles acreditavam através do panteísmo, que Deus era tudo e tudo era Deus. Então, para aquelas civilizações, Deus era tudo e tudo era Deus. Por isso eles adoravam vaca, adoravam bois, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Por quê? Porque tudo era Deus. Tudo aquilo que foi criado era Deus, e Deus era tudo. Então adoravam todas essas coisas e faziam dessas coisas deuses. E aí chegam os cristãos e ninguém se atrevia a investigar os fenômenos naturais, porque não, isso aí se deu um relâmpago, é porque os deuses estão irados. Se aconteceu um tremor de terra, isso aí é porque os deuses estão bravos. Então ninguém se atrevia a investigar aqueles fenômenos. Então chegam os cristãos e dizem: olha, na verdade foi Deus que criou todas as coisas. E aí o homem então se sentiu livre para poder investigar, porque Deus, ele criou tudo e ele colocou leis que regem a natureza. E aí o homem então se sentiu livre para poder investigar essas leis que regem a natureza. E daí surgiram as ciências modernas, porque era proibido nas civilizações antigas o homem falar de ciência, falar o porquê que isso acontece, porquê que tem o sol vai embora, porque, sabe? Então, por causa dos cristãos, a ciência só foi ser descoberta, a ciência moderna, há mais ou menos 400 anos atrás, na Europa, onde o Evangelho já tinha sido pregado e as pessoas já tinham conhecimento de Deus e sabiam que foi Deus quem criou todas as coisas. Amém, gente? Tais homens, então, são indesculpáveis. Um dia verá o juízo. Um dia Deus trará à tona, né? As obras dos homens, elas virão à tona, tudo. Tem um texto que eu sempre falo aqui, que está em Mateus no capítulo 7, 21, que até as palavras que saem da nossa boca, nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. Cada palavra nós vamos ter que dar conta, porque muitas vezes da nossa boca sai palavra contra Deus e contra o nosso semelhante. E nós vamos ter que dar conta. Mais do que isso, diante de Deus, porque somente Deus, Ele pode julgar o fórum íntimo. Porque, por exemplo, se você for num tribunal, você cometeu um crime e for levado no tribunal, só vão poder te acusar daquilo que você fez, que tiver em prova ou que você confessou. Se você matou uma pessoa, por exemplo, e você guardou, que está guardado dentro de você matou uma pessoa, mas ninguém sabe,
foi o crime perfeito. E aí você é levado diante do tribunal e você fala, eu não matei. E não existe prova. Então você não tem como ser condenado. Não tem como condenar alguém sem provas. Bom, mais ou menos, né? Às vezes no Brasil a gente vê isso, né? Mas no direito ninguém pode ser condenado sem provas. Só que no tribunal de Deus, ninguém pode ter visto, não pode haver, talvez não haja nenhuma prova, mas Deus, além de ver todas as coisas, conhece o que está no teu coração. Isso é julgar fora do último. Ninguém sabe o que você está pensando, mas Deus sabe. Ninguém sabe o que você está sentindo, mas Deus sabe. O que isso é? Além disso tudo aqui, o que é muito relevante para nós então, igreja? Eu vejo aqui que isso ressalta a importância do Evangelho. Por quê? Porque essa revelação da ira de Deus se revelar na nossa consciência e Deus se revelar na natureza, é o suficiente para a gente saber que existe um Deus e que esse Deus está irado. Mas não é suficiente para nos salvar, porque ela não diz como nós podemos ser reconciliados com Deus. Ok, toda a humanidade é indesculpável, por quê? Porque Deus se revelou na consciência, se revelou na natureza. Mas essa revelação não diz como Deus pode me perdoar e me salvar. Somente a revelação do Evangelho vai dizer isso para a pessoa. Então, a importância do Evangelho, da revelação do Evangelho. Isso tem duas coisas. Primeiro, é você agradecer a Deus todos os dias por essa revelação ter chegado até você. Você agradecer todos os dias, porque nesse momento que você está aqui ouvindo o Evangelho, existem milhões e milhões e milhões de pessoas que só tem a revelação da ira de Deus. Só tem Deus, a revelação de Deus na consciência e nas coisas que foram criadas. Não tem a revelação do Evangelho. Então nós precisamos louvar a Deus, porque essa revelação chegou até nós. Um dia, diante do tribunal de Deus, nós vamos ouvir de Deus assim: olha, venha, entre para a alegria eterna. Não porque nós não fomos pecadores, não porque nós somos bonzinhos, mas em determinado momento o Evangelho chegou até nós e nós ouvimos assim: olha, você é um pecador, você se rebelou contra Deus e você está condenado. Para você não ser condenado, você precisa arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Nós obedecemos. Ele falou: olha, você tem que ir até Cristo e estabelecer uma comunhão de fidelidade com Ele. E nós fomos até Ele. E aí, ao ouvir esse Evangelho, foi dito para nós assim: olha, você tem que buscar a santificação. As coisas que você fazia, a rebelião contra Deus, que você fazia, que era contra Deus, que era contra o teu semelhante, agora tem que sair da tua vida. E nós ouvimos também nessa revelação do Evangelho que aquilo que nós recebemos de graça nós devemos dar. Então nós devemos pregar o Evangelho. E esse é justamente o segundo ponto, porque o primeiro ponto eu disse: dar graças a Deus todos os dias pelo Evangelho ter chegado até nós. E o segundo ponto em relação ao Evangelho, essa revelação, é pregar o Evangelho. Paulo, ele tinha uma consciência disso, igreja. Ele disse: eu tenho convicção, eu sei que se essa revelação que chegou para vocês em Roma não chegar na Espanha, eles vão todos para o inferno. Eles estão todos perdidos. Não há salvação para eles. E nós precisamos ter essa convicção, essa consciência. Se meu pai não souber, se minha mãe não souber,
se o meu filho não souber, se o meu vizinho não souber dessa revelação, eles vão estar perdidos para sempre. Se aquela pessoa que trabalha comigo não souber, ele está perdido para sempre. E a gente conhece a Deus. A pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa que convive conosco é não trazer essa revelação para ele. Então, que isso possa, nessa noite, causar duas coisas em nós: nos encher de alegria e de gratidão a Deus, porque de alguma forma esse Evangelho, essa revelação dele chegou para nós. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, e ao chegar até nós, esse Evangelho revelou para nós como nós podemos ser salvos, como que Deus faz para poder nos justificar. Mas agora também tem que nos encher de uma compaixão por aquelas pessoas que ainda não receberam essa revelação, pregando o Evangelho, de alguma forma contribuindo para que esse Evangelho ele possa ir adiante e alcançar cada vez mais pessoas. Eu lembro que no domingo, no primeiro domingo, segundo domingo, né? Quando teve a homenagem aqui dos pastores, a pastora Inês falou assim: olha, ovelha precisa gerar ovelha, precisa ter visitantes, precisa ter pessoas que foram convidadas por alguém no culto de domingo, precisa ter pessoas que alguém trouxe no domingo para ouvir essa revelação, precisa ter pessoas no grupo Vida que foi levado por alguém que já é crente, por alguém que já conhece, que já tem essa revelação. Porque eu não posso simplesmente, eu vou para sexta-feira é dia de eu ir no grupo Vida, eu vou lá, domingo é dia de eu ir na igreja, eu vou lá. Mas e os outros? E aqueles que convivem com você, e os teus vizinhos, e os que trabalham com você, e os que estudam com você? Você vai negar para eles essa revelação que alguém foi usado por Deus para trazer até você? Tem um quadro no livro de Ezequiel, eu não vou me lembrar agora o capítulo, mas que Deus, e eu vou terminar com isso, para trazer essa responsabilidade para nós, mas eu não quero que você saia daqui triste. Eu quero que você saia daqui com dois sentimentos. Primeiro, de uma grande gratidão a Deus, porque a revelação do Evangelho chegou até você. Amém? E isso vai te encher de alegria e de força para continuar. Vai te encher de alegria e de força para continuar. E o segundo sentimento é um sentimento de responsabilidade. E é por isso que eu vou citar essa passagem de Ezequiel. Não peguei referência porque não estava dentro do planejamento aqui. Mas Deus, ele chama o profeta Ezequiel e diz assim: olha, o ímpio, ele vai morrer no caminho ímpio dele. Ele vai morrer. Mas o sangue dele eu vou cobrar de alguém. Ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de alguém. Se você, como profeta, falar para ele do caminho errado dele e dizer para ele que ele precisa se converter, estou usando as minhas palavras, mas sendo bíblico dentro do que está lá, viu, gente? Mas se você chamar o ímpio, ir lá e pregar para ele, e falar que ele precisa se converter, e ele se converteu, eu não vou cobrar o sangue dele das mãos de ninguém. Se você for falar para ele, e ele não se converter, e ele continuar no caminho ímpio dele, vai morrer no caminho ímpio dele, e ele vai ser cobrado da conta pelo seu próprio sangue, porque ele quis ir nesse caminho. Mas se você não pregar para ele vai morrer no caminho ímpio dele, só que o sangue dele eu vou cobrar das tuas
ouça, porque você negou falar para Ele. É claro que Deus está falando algo muito específico para a vida de um profeta, mas toda a Bíblia serve de ensinamento para nós e de direcionamento para nós que conhecemos a Deus, porque Deus está falando para alguém que conhece a Ele, para que Ele vá e fale para aquele que não o conhece. E essa é a missão que Ele deu para a igreja. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, e ser grato ao Senhor, porque um dia essa revelação, a revelação do teu Evangelho, o Evangelho da justiça, que revela como Deus salva o pecador, chegou até nós. Nós temos essa revelação, nós conhecemos a salvação, nós sabemos o caminho que leva ao Senhor, e nós queremos ser gratos por isso. Nesta noite, nós temos consciência de que não há desculpa a ser apresentada, não há uma defesa a ser apresentada diante do Senhor, como motivo pelo qual nós não vivemos para Ti, e pelo qual nós vivemos maltratando as pessoas. Não há defesa daquele dia, porque o que do Senhor se pode conhecer, o Senhor revelou a nós. Revelou a todos os homens através da consciência e através das coisas que foram criadas. Por isso, os homens são indesculpáveis. Não há desculpa a ser apresentada para justificar o nosso comportamento ímpio, perverso e de viver contra e longe do Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, que se alguém de nós aqui, Pai, que estava vivendo dessa forma, não atentando para isso, vivendo como se o Senhor não existisse, vivendo maltratando, não fazendo caso do seu semelhante, oprimindo, fazendo o outro sofrer, Deus, que nesta noite, Pai, haja um choque, um tratamento de choque na vida de cada um, e que nós possamos propor, não há motivo, como eu conhecendo o Evangelho, como eu tendo essa revelação, posso viver dessa maneira, como eu posso continuar vivendo como Deus não existisse, como eu posso continuar vivendo, maltratando o meu próximo, às vezes até mesmo as pessoas que eu amo. Não, eu me arrependo, Deus, eu vou mudar de vida. Eu não vou mais andar nessas práticas, eu não vou mais viver, ó Deus, como o Senhor não existisse. Não, Deus, eu vou, ó Deus, amar o Senhor sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo, ó Deus, como a mim mesmo. Deus, não posso mais viver dessa forma, diante de tão grande revelação. Que essa seja a nossa atitude, Deus, nesta noite, diante da revelação da Tua Palavra. Que haja conversões aqui nesta noite. Que haja, que hoje, ó Deus, sejam pessoas que sejam convertidas da sua impiedade, da sua perversão. E que nós possamos, ó Pai, sair daqui remidos pela Tua Palavra, por essa revelação que vem do Seu trono. Eu oro que haja, que o Senhor nos enche de gratidão, de alegria, por causa dessa revelação, e que haja em nós um senso de compromisso, assim como havia no apóstolo Paulo, de que somente o Evangelho pode dizer para as pessoas como elas podem se reconciliar com o Senhor. Somente o Evangelho pode dizer para as pessoas como elas podem ser salvas. Que nós possamos nos comprometer a fazer isso. Eu oro por mim, pela Tua igreja. Eu oro por aqueles que estão ouvindo através das redes sociais, e que o Senhor venha nos tratar e nos impulsionar a viver cada dia mais para o Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Primeiro, teu irmão com a paz.